Olá, sejam muito bem-vindos ao Exame Infra, o nosso podcast aqui da Exame, sobre todas as questões que envolvem o setor de infraestrutura no Brasil. Esse podcast é uma coprodução da Exame com a Suporte e tentamos trazer as informações mais relevantes do setor para você. Eu sou Luciano Pádua, sou editor de macroeconomia da Exame e sou acompanhado hoje aqui, como sempre, pelo Maurício Malanconi, que é fundador da Suporte. Maurício, bom dia, tudo bom? Obrigado, Luciano. Graças a Deus, tudo bem. Para quem não me conhece, eu sou Maurício Malanconi, como o Luciano falou, fundador da Suporte, uma empresa dedicada a transformar a realidade da infraestrutura brasileira. Tenho o privilégio de atuar diretamente nesse setor e é um privilégio estar aqui novamente contigo, Luciano. Muito obrigado, Maurício. E a todos que nos acompanham, temos um convidado muito especial hoje. Recebemos o presidente da Autoridade do Porto de Santos, o Anderson Pomini. O Anderson Pomini, ele é mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade de Mackenzie, tem especialização em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral. Ele já foi secretário de Justiça do município de São Paulo e tem ampla experiência na gestão pública e no setor jurídico, especialmente nessa área de regulação e infraestrutura. Pomini, muito obrigado por estar aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Luciano, Maurício, é um prazer estar aqui com vocês. E você lendo meu currículo, né? Certa vez me perguntaram, escuta, você é advogado, especialista em Direito Público e Econômico, o que você tem a ver com a infraestrutura? Quando o Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, e o Márcio França, ministro à época, me convidaram, eu fiz essa pergunta ao nosso vice-presidente. Falei, governador, eu não tenho experiência na área. Ele falou, você tem experiência jurídica e é jeitoso para lidar com as pessoas. O que o Porto precisa é mais de um advogado do que engenheiros nesse momento para calibrar a empresa que passava por um processo de debate sobre o modelo de gestão, se o melhor seria público ou privado, né? Exatamente. Então, vamos aproveitar essa deixa que o senhor até usou bem o ritmo com que fala o vice-presidente Geraldo Alckmin, que a gente entrevistou ano passado aqui na Exame, sempre um privilégio. Mas queria começar perguntando que a autoridade hoje, do Porto de Santos, tem 3,5 bilhões de reais em caixa. Então, quais são os projetos prioritários? Como é que vocês pensam em alocar esses recursos e qual a possibilidade, se é que existe, de devolver esses valores à União? Bom, excelente pergunta. Vamos lá. Eu acho que essa é a discussão, né? Quando nós assumimos há 2 anos atrás, né, o cenário era o pior possível para a empresa pública Porto de Santos. Então, os 850 funcionários estavam com as malas prontas, porque o anúncio era privatização. São todos concursados. Sempre que privatiza a empresa, os funcionários perdem o vínculo. Os sindicatos também, óbvio, todos aflitos e não tinham mais acesso à área portuária. Cortaram o acesso dos sindicatos, e sindicatos históricos, dos estivadores, dos amarradores, sindicatos fortes. E os empresários, os grandes clientes do Porto, também absolutamente desapontados, porque obras de infraestrutura que asseguram a operação desses nossos clientes não foram realizadas. Ou seja, o pior cenário possível. Então, nesse primeiro momento, o que nós fizemos? Nós fomos ouvir toda a comunidade portuária. Nós fizemos centenas de reuniões, principalmente com os representantes dos operadores portuários. Então, a Sopesp, os demais sindicatos dos operadores, sindicato dos trabalhadores, e dali nós tiramos um plano de ação. Porque o grande desafio hoje, Luciano, é pensarmos numa gestão pública 4.0. Então, o que tem que fazer o gestor público para que ele consiga entregar eficiência ao final da sua jornada? Principalmente driblar a burocracia com segurança jurídica e atendendo à governança. Esse é o grande desafio. Então, o que nós fizemos? Nós distribuímos um plano de meta em algumas ações. Primeiro, infraestrutura. Segundo, requalificação do quadro interno. Nós fizemos um concurso público. E terceiro, que é um tema caríssimo, que diversos portos do mundo já fizeram, é o tema integração do porto com a cidade. Nós percebemos ali, há 2 anos atrás, que o porto sempre esteve de costas para as cidades. E é bom destacarmos que o Porto de Santos, embora receba o nome Santos,
ele tem conexão com 5 municípios. Guarujá, São Vicente, agora em razão da mudança da poligonal, Bertioga, nós temos uma usina hidrelétrica no Porto de Santos, é o único porto autossustentável do mundo, Cubatão e Santos. Então a responsabilidade sobre esse tema integração do porto com a cidade, para que o porto ofereça áreas de contemplação, repito, como já fizeram diversos portos mundo afora, a Espanha, grande parte da Europa, a Argentina com o Porto Madeiro. Então nós estabelecemos essa pauta também como prioritária. E já entregamos, inclusive, a primeira fase de um parque Valongo, que recebeu 300 mil pessoas. Então, infraestrutura, pessoal, qualificação e sobre o tema integração porto-cidade. Sobre o tema infraestrutura, nós criamos uma carteira de investimentos, levando em consideração esse caixa robusto que nós temos, e eu digo isso com frequência para todo o nosso pessoal, Maurício, os diretores. Nós não temos o direito de errar, porque ao contrário de outras empresas, nós temos dinheiro. Então nós precisamos fazer, nós temos a obrigação de entregar. E nós estabelecemos ali as principais obras do interesse da infraestrutura. Então, perfeito. Dentre elas, Túnel Santos-Guarujá, né, um projeto de 97 anos de debate, aprofundamento do canal, que é o principal pedido dos nossos clientes, e com razão, porque o Porto de Santos ele precisa se apresentar com totais condições, boas condições, para o acesso dos navios. Então nós precisamos imaginar o canal como se fosse uma pista. E essa pista precisa estar adequada para a entrada e saída dos navios, numa profundidade correta, que é o calado, com pelo menos 17. Okay. Hoje nosso calado é de 15. Perfeito. Então tem projetos com linha do tempo já nesse sentido. Acessos. Porto de Santos, ele funciona muito bem para a entrada e saída dos navios, embora exija essas obras de adequações. Mas o nosso grande problema é como escoarmos os produtos do interior do país até o Porto de Santos e vice-versa. Então, e essas obras exigem também a chamada harmonia. De nada adianta eu aprofundar o calado, receber os grandes navios 366 com 14 mil containers, o que equivale a 7 mil caminhões, se eu não tiver a pista, ou a linha férrea, ou os dutos adequados para distribuir todos esses produtos para o país. Risco de ser vítima da própria aumento do calado, por Perfeito. exemplo, e ficar ali jazendo esses... Perfeito. Bom, Mini, dentro desse contexto, né, a gente vê algumas ações, tanto a renovação da Malha Paulista, que vai aumentar a capacidade ferroviária de chegada ao Porto de Santos. Também temos algumas obras ali de melhoria de acesso ao canal do Porto. Existe um estudo aí de uma terceira pista, né, que a Eco Rodovias está conduzindo. O Porto está preparado operacionalmente para receber ou vai se tornar um gap logístico? Está. Na verdade, o Porto já reclama essa terceira pista há muitos anos. E é uma obra absolutamente complexa que o governador do estado, sensibilizado e até por ser conhecedor do tema, ele imediatamente anunciou o início dessa obra com a contratação do projeto. Então hoje o Grupo Eco Rodovias, em parceria com o Porto de Santos, ele já está elaborando o projeto para essa obra. Ou seja, nós precisaríamos dessa obra pelo menos para 5 anos atrás, né? Mas nós não somos brasileiros destaques em planejarmos a infraestrutura pensando nos 20 anos à frente, que é algo que a gente precisa corrigir. Daí o trabalho importante desse podcast, do trabalho da Exame, de vocês profissionais, em fomentar esse debate com toda a infraestrutura brasileira, né? Perfeito. Perguntando agora especificamente sobre o TECOM 10. Como é que vocês estão se preparando para esse novo terminal e como é que vão dar conta desse aumento de fluxo de caminhões e veículos? Excelente pergunta, Luciano. Bom, TECOM 10 era o antigo STS-10. Basicamente, a implementação de um novo terminal, que será o maior terminal de movimentação de containers do hemisfério sul, talvez um dos maiores do mundo. Hoje o Porto de Santos tem capacidade para a movimentação de 6 milhões de containers. Anuais. Okay. Nós movimentamos o ano passado perto de 5 milhões. Okay. Ou seja, no limite da capacidade, porque o terminal exige exatamente uma sobra para que ele tenha
maior possibilidade de movimentação desses containers. Este terminal novo, que é o Tecon 10, ele vai nos oferecer mais 3 milhões de vagas para movimentação de containers ano. Então, assim, é um terminal muito concorrido, mas que, como você disse muito bem, ele exige uma harmonia com a infraestrutura retroportuária. Então, se eu vou ter ali à disposição do Porto de Santos mais 3 milhões de movimentação de containers... Quase 60% de aumento, né? Perfeito. Eu terei um número de caminhão proporcional, um número de trabalhadores proporcional, e eu preciso de acessos. Perfeito. Ou seja, por onde eu vou movimentar o escoamento desses produtos. Por isso que o planejamento, ele exige justamente a participação do governo do estado, das prefeituras, porque o porto está conectado com toda essa infraestrutura. Então, qual que é o nosso planejamento? Nós publicaremos agora no primeiro semestre um chamamento para a implementação de um chamado condomínio logístico retroportuário, que fica exatamente a alguns metros da área do Saboó, que é a área que vai receber o Tecon 10. E esse condomínio, com milhares de metros quadrados, ele será implementado pelo privado, ou seja, o porto fará um chamamento com as premissas, exigências, para que o mercado interessado apresente a sua proposta, essa proposta seja escolhida e nós entregaremos para o mercado 25 anos de gestão dessa área. É o formato de concessão, então. Formato de concessão, justamente para que atenda essa demanda que vai aumentar em muito com a implementação do Tecon 10. E um cronograma casado. Então o Tecon 10 passa a funcionar a partir final do ano que vem, 26, começo de 27, que esse é o cronograma. Nós teremos que ter à disposição do Porto de Santos também esse condomínio logístico retroportuário. Por exemplo, no Tecon 10 que nós defendemos, nós teremos uma operação chamada multipropósito. Então, focada em containers, mas com movimentação de cargas gerais e também com o ro-ro, que são os navios que recebem os veículos. Porque a rampa de acesso naquele local de Saboó é diferente da rampa que está à disposição lá da Santos Brasil. Então, ou seja, o terminal terá que se adequar. Agora, se eu vou ter movimentação de containers, veículos e cargas gerais, eu preciso de um condomínio logístico conectado que atenda também essa operação. Então, uma das exigências para esse condomínio logístico retroportuário será o estudo de um edifício garagem, porque eu preciso armazenar esses veículos que, ao serem recebidos no Tecon 10, eles precisam imediatamente se deslocarem para um edifício garagem, porque eu não posso contar com carga parada nesses terminais, né? Perfeito. Porque o custo é muito alto. Pomini, dentro desses 3 bilhões e meio, nós estamos falando do Tecon 10 que está na margem direita, né? Santos Alemoa. Temos também a margem esquerda do lado do Guarujá. Dentro desses 3 bilhões e meio, está previsto construção de novos viadutos para melhorar o acesso a esses terminais? Sim, na verdade o investimento do Porto de Santos, levando em consideração público e privado, para os próximos 4 anos será de 22 bilhões de reais. E nós temos isso discriminado já com linha do tempo. Então, acho que vale a gente mergulhar, respondendo essa questão do Maurício, mas mergulhar depois e fazer um grande dissecar essa... Bora. Então, 12 bilhões de investimentos públicos. É o maior investimento da história do Porto de Santos numa janela de 4 a 5 anos. Dos 22, 12 públicos e 10 da iniciativa privada. E 10 da iniciativa privada. Essa janela de 4 anos. Perfeito. Iniciativa privada, qual é o investimento? Sempre que um operador ele assina um contrato com o Porto para utilizar a área de fora de forma arrendada por 25 anos, o Porto impõe a ele uma série de obrigações de obras. Acessos, reforma do cais, preparar a área para a operação dele. E essas contrapartidas estão previstas em contrato. Somam 10 bilhões de reais nos próximos 4, 5 anos. Então a Santos Brasil tem as obrigações dela, a BTP tem a obrigação dela, a Marimex e assim por diante. Todas as empresas que operam. Então, e tem um cronograma próprio. Então essas obras, a gente tem uma linha de tempo para cada uma delas.
Obras públicas. Eu destaco aí o túnel Santos-Guarujá, aprofundamento do canal, a princípio, e aqui falando já sobre o cronograma de aprofundamento. Nós distribuímos em 3 fases. Primeiro, a derrocagem das pedras, o canal de Santos tem 33, 34 pedras. Então, antes de aprofundarmos, nós precisamos quebrar, derrocar essas pedras. Perfeito. Na sequência, um contrato de empreitada para aprofundarmos de 15 para 16 e já, ato contínuo, a concessão do canal e a empresa vencedora ficará responsável pelo aprofundamento de 16 para 17 e a manutenção do calado de 17 pelos próximos 30 anos. São essas 3 fases. Aqui, nós podemos somar aqui um total de 6, 7 bilhões de reais. Só no aprofundamento. Só no aprofundamento, só na dragagem. Perfeito. Muito bem. Túnel Santos-Guarujá. Uma obra de 6 bilhões de reais, 50% do governo federal, através de recursos do Porto de Santos, 50% do governo do estado. Então, esse é o cronograma. Acessos. Ali no Alemoa, nós teremos 2 viadutos. O Porto de Santos, ele tem um crédito com a ferrovia interna do Porto de Santos, com o Penin, que esteve aqui, inclusive, participando com vocês recentemente, de 1 bilhão de reais. Então, sempre que a ferrovia interna, principalmente o Grupo Rumo, ele realiza alguma operação de infraestrutura, ele assume um compromisso com o Porto de realizar obras de contrapartidas. E essas obras hoje somam 1 bilhão de reais. E o Porto tem a liberdade para indicar quais são as obras prioritárias. Nós indicamos os 2 viadutos para acesso ao Alemoa. O grande problema hoje da margem direita é o acesso. Ou seja, quem desce de veículo simples para visitar a cidade, ou morador, ou quem desce para efetuar logística, caminhão, sabe o que eu estou dizendo. Fica ali 1h30, 2 horas. Isso quando não chove, quando não tem outras confusões. Final de semana e feriado, então, pior ainda. Então, 2 viadutos serão construídos para o acesso ao Alemoa. Que prazo? 3 anos e meio. Linha do tempo. E nós pegamos desse 1 bilhão de reais, 250 milhões, nós repassamos esse crédito para o governo do estado, que em uma engenharia jurídica repassou esse crédito para o Grupo Eco Rodovias, na concessão. Então, ou seja, é isso que a gente chama de gestão 4.0, para driblar a burocracia e atribuir velocidade. Quem conhece de pista e construção é a Eco Rodovias, não é o Porto, não é o governo, não são outras empresas. Então nós fizemos essa engenharia para que a gente tenha agilidade. Na margem direita, nós teremos uma obra agora, que vai ser publicada já no primeiro semestre, o projeto de engenharia já está pronto, que é a segunda fase da perimetral, na margem esquerda, do Guarujá. O Porto de Santos, Maurício, ele nunca olhou como deveria para a margem esquerda. As obras que nós temos hoje à margem esquerda foram obras impulsionadas e realizadas pelo próprio mercado. Santos Brasil, o TEG, o TEAG, os grandes terminais que estão instalados ali naquele local. Que o poder econômico chega, ele precisa de uma estrutura mínima. Agora chegou a hora do Estado chegar. Então, Perfeito. Eu arrisco a dizer que o Porto de Santos, nos próximos 10 anos, ele vai gerar um impacto muito positivo para aquela região muito pobre de uma cidade rica, que é o Guarujá. Porque nós teremos ali, 3 grandes obras vinculadas ao Ministério de Portos. Primeiro, o aeroporto, que passa a funcionar agora em julho. Segundo, o túnel Santos-Guarujá. O túnel, a desembocadura, é exatamente naquele bairro muito carente, onde tem pessoas ainda vivendo em palafitas, que é um contrassenso, né? Sim. O maior equipamento de infraestrutura do país, 30% da corrente comercial brasileira, e pessoas vivendo em palafitas. Isso revela a nossa incompetência de gestão pública do passado. Então, assim, túnel conecta. Então, o aeroporto conecta. E essa terceira pista. O que é essa pista, segunda fase da perimetral do Guarujá? Hoje, dos 20 mil caminhões que chegam ao Porto de Santos, 5 mil pegam os produtos à margem direita, circulam 45 quilômetros e armazenam esses produtos na retroárea do Guarujá, sendo que o metro quadrado ali é muito mais em conta do que o metro quadrado de Santos.
45 quilômetros, 5 mil caminhões. E para que tenham acesso às áreas portuárias, eles utilizam a Rua do Adubo, uma rua de 700 metros quadrados. Ou seja, um horror. O Estado nunca chegou. Agora, essa segunda fase da perimetral é uma pista com 3 quilômetros, 700 milhões de reais. É uma pista que está no PAC, projetado há 10 anos, e nós estamos tirando do papel. Ou seja, já contratamos o projeto e faremos a licitação dela no segundo semestre. Então, nós teremos um novo porto no prazo de 3 a 4 anos. Guarujá, repito, túnel conectando a boa infraestrutura da margem direita com a esquerda, porque esse túnel conecta as operações portuárias, além dos impactos positivos para os 2 milhões de habitantes da região. Então, assim, eu poderia falar sobre a vantagem desse túnel aqui umas 4, 5 horas. Para a infraestrutura brasileira, para a sociedade, para o meio ambiente. Eu vou morder a isca, hein, Pomini? Vamos falar do túnel? Vamos lá. Então, assim, eu acho que o túnel é super interessante. Eu estava vendo até a apresentação. Eu queria montar a matéria num ponto interessante mas por que um túnel e não uma ponte, né? E tem toda uma explicação técnica, né? Vamos mergulhar nesse projeto, o que ele vai trazer de dividendos para aquela região, por que é tão importante, por que um túnel e não uma ponte. Tentar trazer essas curiosidades também sobre essa grande obra de infraestrutura. Vamos lá. Bom, vocês me corrigem se eu estiver falando demais, viu? Porque apaixonado pelo tema aqui, vocês levantam a bola e a gente vai cortando. A intenção do podcast é essa troca. Boa. O túnel. Bom, primeiro, por que um túnel e não uma ponte? Primeiro, é um debate de 97 anos. Tá? Desde do início das operações portuárias organizadas, porque o Porto de Santos tem 133 anos de CNPJ, mas tem 400 anos de operação. Desde as primeiras caravelas que chegaram, encontraram ali aquele canal que é natural e disseram, vamos parar por aqui com as nossas cargas. 132 anos, 133, nós organizamos. Os Guinness fizeram a gestão do Porto de Santos por muitos anos, né? Construíram os primeiros canais e ao longo dos anos a gente foi aprimorando. Então, e desde essa época, há 97 anos, nós temos o primeiro projeto de uma ponte, desenhada lá pelos engenheiros da época. Se nós tivéssemos construído essa ponte a 133, a 10 ou a 5, hoje nós estaríamos aqui consultando o Maurício, que é engenheiro, sobre a possibilidade da demolição dessa ponte. Sim. Por quê? Porque os navios, ao longo dos anos, eles estão cada vez maior. Teria restrição de gabarito. Teria restrição de gabarito, que é o chamado calado aéreo. Então, por isso que desistiram. Teve um governador de São Paulo que chegou a inaugurar uma maquete de uma ponte, né, há alguns anos atrás. Mas fato é que em 2012, 2014, à época o governador Geraldo Alckmin, ele pede um estudo para a antiga Dersa, que depois de olhar para o mundo, chegaram à conclusão de que a melhor metodologia seria o túnel. Túnel imerso, diferente daquele túnel submerso que utiliza o tatuzão, que simplesmente começa em um ponto e termina em outro. O imerso foi desenvolvido em especial pelos Países Baixos e aprimorado pelos chineses, porque você tem moradias às margens, então eu não tenho aquela rampa de acesso. Se eu tenho moradia, eu tenho alguns metros para construção. Sim. Qual é o método? Eu drago a área, construo as placas fora do canteiro de obra e aprofundo essas placas. Por isso, o método imersão. E hoje esse túnel, depois de muitos anos de debate, que é uma metodologia internacional, começa a sair do papel com a publicação efetiva do edital. Lembrando que nós estamos conectados com 5 cidades. Então, o debate com a comunidade local sobre o impacto desse túnel para o tráfego de veículos, para a conexão das cidades e principalmente para a logística foi muito intenso nesses últimos 2 anos. Nós fizemos mais de 70 reuniões. Então, todo mundo que quer falar sobre o túnel, a gente convida para a mesa. E a gente entende que esse é o modelo de gestão. Hoje não se faz mais gestão pública dando a ordem, vamos fazer, desapropria e... Sem ouvir o mercado. A gente não consegue mais avançar, sem ouvir o mercado e a sociedade. Então, assim, quais são as vantagens desse túnel? Inúmeras. Para a logística, eu dizia agora há pouco,
5 mil caminhões dão a volta a 45 quilômetros. Impacto ambiental. Esses 5 mil caminhões emitem cerca de 70 mil toneladas de CO2 todos os anos. Nós temos uma nuvem sobre o Porto de Santos que é gerada por essa boa logística, uma nuvem de CO2. Então, agora eu tenho lá 55 navios atracados, 60 navios na Barra, eu tenho 27 mil veículos que cruzam todos os dias este canal através da balsa de veículos, e eu tenho as nossas perimetrais que são utilizadas pelas duas cidades. E eu tenho 20 mil caminhões transitando, trafegando em todo esse local. Milhares de toneladas. Então, pelo túnel, 1 minuto e 30. Esses 5 mil caminhões que hoje eles circulam 45 quilômetros, 1 hora, pouco menos, túnel, 1 minuto e 30. Então, 27 mil pessoas cruzam o canal de veículos, balsas, túnel, 1 minuto e 30. 15 mil pessoas cruzam o canal com as chamadas catraias. O pessoal brinca que é a nossa Veneza do litoral. Catraia que conecta uma região muito pobre do Guarujá àqueles que querem utilizar os serviços ou trabalhar na área de Santos. 15 mil pessoas todos os dias. 80 mil pessoas, somando todas essas que eu me referi, cruzam o canal todos os dias. 1 hora, 1 hora e meia, a catraia é o modal mais ágil. Mas o impacto na vida dessas pessoas, que não precisarão mais aguardar 40 minutos, 1 hora, vai chegar mais cedo na sua casa, tal. E aí, Luciano e Maurício, a gente corrige uma distorção histórica. A desembocadura do túnel, ela está prevista para sair exatamente numa área de palafita, ao lado da Santos Brasil. Certo. Como eu disse, que revela um pouco da nossa incompetência do passado. A área portuária deveria estar sendo explorada, né, por cargas, e essas pessoas claramente com moradias adequadas. Então, o que o Porto fez em parceria com a Prefeitura nos últimos 2 anos? Gerou moradia para essas pessoas. Qual é o combinado? A gente troca a chave de uma palafita pela chave de uma casa decente, uma infraestrutura. O Porto investiu 50 milhões de reais. Se o Porto fosse privado, ele já não atenderia essa demanda social. A empresa pública, ela tem que exercer uma função pública social também nesse sentido. Por quê? Aquele metro quadrado vale ouro para a operação portuária. Claro. Não faz sentido eu ter pessoas ainda vivendo em condições de palafita. E no nível de risco de poluição, nível de movimentação, geral. Inevitável da Então, operação. a gente já retirou dali 300 famílias, faltam agora 600. Mas a área da desembocadura do túnel já está livre. Então, o impacto na vida dessas pessoas que receberão moradias adequadas é absolutamente significativo. Na questão ambiental também, social e econômica, porque eu estou conectando uma margem rica de uma cidade rica, muito bem estruturada, com uma área pobre de uma cidade rica. E ali eu tenho o crime organizado instalado. Todos sabem, o PCC está instalado ali e tem diversas operações. Historicamente, quando o Estado chega com a boa infraestrutura, ele afugenta o crime organizado. Porque chega o poder econômico, chega o Estado, a gente ocupa a área e aí efetivamente utiliza aquela área para a boa infraestrutura brasileira, né? Mas, sim, esse túnel, para finalizar sobre tema túnel, é a maior obra do governo federal, é um recado importante para o setor privado, porque se o poder público está fazendo esse investimento de 80% desse valor de orçamento para essa obra, ele dá um recado importante para o privado. E o privado, ele precisa muitas vezes desse recado. O governo federal entendeu, e nós falávamos exatamente sobre isso, né? Pouco importa a ideologia do governo, que a parceria do público com o privado é vital para que a gente tenha uma infraestrutura adequada e competitiva com o resto do mundo, né? Pomini, dentro desse assunto túnel, né, nós estamos falando em 5,8 bilhões aproximada, né, uma estimativa para a construção dessa obra. Como é que está a questão da concessão dessa obra? Já tem interessados? Qual é a data prevista para esse leilão? Bom, o edital está publicado, várias empresas já nos procuraram, será uma licitação internacional, porque a exigência técnica é que a empresa já tenha construído um túnel com essa metodologia imersa,
E as empresas nacionais poderão participar também através do consórcio. Então, tem vários players que procuraram o governo do estado, procuram o Porto, o Ministério de Portos. Nós temos uma comissão de licitação constituída que é mista, formada pelo Porto de Santos, governo do estado, ANTAC e Ministério de Portos. E a gente vem recebendo, inclusive, essas empresas para os esclarecimentos sobre questões técnicas. Cronograma. Final do mês de junho, começo de julho, nós faremos a seleção das melhores propostas. Certamente nós receberemos várias. E o leilão está previsto para começo de agosto, 2 de agosto. E o início das obras, canteiro de obra depois de 97 anos, já para novembro. Legal. Como é uma obra que exige inicialmente uma preparação externa, que é o canteiro de obra, né? E esse canteiro está previsto para que seja instalado ali, justamente na área pobre do Guarujá. Vai gerar 7.000 empregos diretos e indiretos. E como garantir que a obra do túnel não comprometa a navegação do porto? Esse é um grande desafio. Nós temos várias consultorias, inclusive, que fazem esses cálculos. Hoje o Porto de Santos ele já sofre as interrupções naturais. Por exemplo, muita neblina. Né, para garantia das operações, o porto precisa parar. Então, maré muito alta, né, tormentas, chuvas. Então, nas operações de grãos, por exemplo, isso é mundial. O porto para por cerca de 90 dias, Porto de Santos. Muita chuva, o grão não pode receber umidade, a gente tem que parar as operações. As outras cargas continuam. O Porto de Santos é multipropósito. Então, o estudo que a gente está fazendo é menor impacto possível. Como é uma PPP, Maurício, o que nós fizemos? Nós exigimos que esses estudos sejam feitos pelo mercado. Então, no edital, é critério, inclusive, de classificação. Legal. A empresa que nos trouxer as melhores soluções e o menor impacto para a operação portuária, certamente estará um passo à frente. E aproveitando, então, um pouco da sua deixa, uma discussão política muito forte no começo do governo Lula foi sobre a privatização ou não do Porto de Santos. O senhor entende que essa foi a decisão acertada de não privatizar, no sentido de conceder toda a operação da autoridade? Acho que o senhor já concorda, que o senhor já trouxe também um pouco do debate do poder público nessa operação, mas queria entender as razões que fariam sentido para manter a operação junto à União. Bom, primeiro, muitos serviços públicos merecem e devem ser privatizados. Eu sou favorável que muitos serviços hoje que são prestados pela autoridade portuária, por exemplo, manutenção da dragagem, ou serviços relacionados à operação portuária, entrada e saída de navios. Tudo isso a gente deve passar para o mercado. E o mercado tem mais eficiência que o público. Agora, algumas decisões estratégicas, na minha modesta opinião, jamais poderão ser entregues ao mercado. Uma delas é essa, que é a competência da autoridade portuária. O Porto de Santos tem conexão com 200 países, 600 locais de destino. Ou seja, o Porto de Santos exerce uma atividade que está relacionada à segurança alimentar e à segurança nacional. Então, sempre, por exemplo, que nós temos as pandemias, esses canais são os principais que são utilizados pela infraestrutura mundial. A navegação corresponde a 96% do mercado mundial. Ou seja, de tudo que nós importamos e exportamos, 96% utiliza a navegação. Então, essa outra percentagem é dividida entre a aérea, e a terrestre, principalmente para os países que fazem fronteira. Então, assim, o porto, ele deve manter a autoridade portuária e esse é o nosso desafio, Luciano. Como manter uma autoridade portuária com eficiência? Porque na prática nós não gostamos do que é público por um passado recente. Muito escândalo, ineficiência, alternância indesejada de poder, essa é a grande queixa. E lentidão, morosidade. O privado tem mais agilidade. Então, nós estamos caminhando para um modelo de parceria entre o público e o privado. Então, todos os serviços que o mercado tem melhores condições de entregar e atribuir eficiência, mas que não coloque em risco
à autoridade portuária, principalmente para as decisões estratégicas. Exemplo, organização da fila dos navios, entrada e saída dos produtos que o país entende que são prioritários. Essas decisões jamais poderão estar nas mãos do mercado, por uma razão óbvia: o mercado busca o lucro. O mercado se orienta, por exemplo, pelas commodities que possam gerar maior lucratividade para as suas ações. É absolutamente natural e é bom que seja assim. Essa é a magia da concorrência do mercado. O público, ele, quando não atrapalha, ele pode colaborar. Daí a insistência sobre o tema. Desafio desse momento para todos nós, gestores públicos e privados, é como atribuirmos a chamada gestão 4.0. Então, daí a importância desse engajamento e desse debate. Agora, esse debate, muitas vezes, ele põe em risco a própria infraestrutura. Nós ficamos 4 anos debatendo o modelo de gestão do porto e todo o investimento em infraestrutura parado. O que o Porto de Santos perdeu com isso? Muitos milhares de dólares para os operadores, para o país, geração de emprego, geração de impostos. A gente pode debater, mas sem prejudicar o andamento da máquina. Essa é uma proposta boa que a gente tem que estudar. Perfeito, Pomini. Existem algumas expectativas, né, no Porto de Santos, né, como a licitação da dragagem, né, do estudo feito pelo BNDES e também do sistema VTMS. Como é que estão os status desses projetos e existe já uma previsão de data para a licitação? Muito bom. Aliás, eu vou disponibilizar, ao final, uma linha do tempo para cada uma dessas obras. A gente coloca na arte do programa. Tanto dragagem, em 3 fases que eu me referi, quanto a tecnologia que a gente está implementando. O mundo, ele, como tem muita dificuldade e para a implementação dessas obras exige-se muito tempo, nós estamos falando em um novo porto num prazo de 4 anos. Certo. Então, novo porto com canal aprofundado, com acesso, túnel Santos-Guarujá, aeroporto, segunda fase da perimetral do Guarujá. Tudo isso em 4 anos. Ou seja, mas é muito tempo. E a operação já está batendo às nossas portas. O que tem ajudado muito na boa operação? Tecnologia. Nós estivemos agora em Rotterdam, né, que é um exemplo de implementação e de boa tecnologia. Porque Rotterdam, ele já se expandiu para toda a cidade. Tem um conflito permanente entre operação portuária e cidade. A cidade avança sobre o porto e vice-versa. Então, como você buscar e atribuir maior eficiência? Tecnologia. Eu preciso de velocidade na manobra dos navios. E o VTMIS, que é um sistema que controla o tráfego de navios, ele auxilia exatamente sobre esse assunto. Além de diversos outros. Segurança, perfeito, que a gente vai compartilhar as informações com a Capitania dos Portos, com todos os operadores portuários. Então, quanto maior o número de informações, mais ágil será a nossa operação. O VTMIS é um debate de 6, 7 anos. O Porto de Santos começou há 6 anos, quase 7 anos atrás, esses estudos. E aí foi fruto de diversas impugnações, foram mais de 200 impugnações. Quando nós chegamos há 2 anos atrás, eu fui inclusive conversar com o ministro do TCU sobre o assunto, até para comunicar que seria retomado. Porque o tema estava tão ruim que você retoma, já o órgão de controle já fica arrepiado. Então eu fui comunicado a nossa boa-fé e antecipar. E nesses 2 últimos anos, nós atualizamos todo o projeto. Porque a tecnologia é muito dinâmica. Sim. Então exige a implementação de 4 ou 5 antenas, porque o VTMIS ele vai oferecer uma cobertura para os 26 quilômetros de canal, e eu tenho que levar em consideração a nossa usina, que fica a mais de 30 quilômetros também, ali do Porto de Santos, para que a gente tenha em tempo real o chamado Gêmeos Digital. É um porto digital que eu consigo simular todas as operações. Para isso eu preciso das informações. E aí o nosso cronograma está previsto para publicação agora, no final do mês de abril, já a contratação do VTMIS para o Porto de Santos. E aí dragagem é a mesma coisa. Tudo isso que eu estou me referindo, desses 12,5 bilhões de investimento, a gente tem a linha do tempo. Em que fase nós estamos, né? Porque exige muita preparação burocrática, né? Análise da ANTAQ, análise do TCU, atendimento aos princípios que interessam ao poder público. Mas o importante é isso.
nessa gestão 4.0, não existe nenhum empreendimento que não tenha a linha do tempo que a gente não cobre diariamente. Ótimo. Previsibilidade é tudo, né? E aí, falando sobre previsibilidade, uma coisa que a gente já identificou no exame, escreveu sobre, e a próxima crise muito previsível sempre, é uma safra agrícola que se expande aceleradamente. Esse ano teremos novamente uma safra recorde após uma pequena quebra de safra no ano passado. E o escoamento disso, então a gente sempre fez uma matéria aqui falando sobre safra recorde e gargalo recorde, né? Sempre um risco que a gente pode ter. Então, eu queria entender, do total do que Santos exporta, do que o Porto exporta, quanto o agro representa em termos de grãos, né? Quanto outras commodities como petróleo também podem representar, e cada vez se aumenta mais a tentativa de fazer terminais para armazenar os grãos também no porto, né? Só que isso também tem um custo, tem filas. Queria entender como é que é essa capacidade de escoamento da nossa safra gigantesca. Muito bom. É a super safra, né? Aliás, está prevista para este ano o recorde em todos os grãos que são produzidos no Brasil. Né, presidente? Na previsão, já levando em consideração o pessoal do clima. Mas é o que você falou, vai depender muito aí com essas alternâncias que a gente está sofrendo, os impactos ambientais, né? Bom, o Porto Santos movimentou o ano passado 180 milhões de toneladas. Uhum. Desses 180 milhões, 52% reflete a nossa força do agro. E aqui faço um parênteses, né? Eu ouvi um especialista, um economista, que trouxe uma definição muito interessante agora, esses dias, dizendo assim que os americanos eles têm uma visão muito protecionista do seu próprio mercado. Não é por acaso que estão taxando, né, todas as importações. Agora mais que nunca, talvez. Pois é. E ele disse algo muito interessante. Ele falou: o Brasil não sofre com isso, porque o Brasil não é industrializado. O Brasil não concorre com esses outros países. E a nossa carga é desejada pelo mundo. Se os americanos não quiserem, os chineses, os russos, ou seja, eles pedem essa carga, inclusive, que é a nossa força, que é o nosso agro. Uhum. A vantagem é essa. Nós somos bons na produção do agro, que representa 52% desses 180 milhões de toneladas. E a grande discussão no porto é como escoarmos esses produtos e como armazenarmos esses produtos sem que eles atrapalhem na operação e ocupem a zona primária, que é a área que é utilizada para o embarque e desembarque dos produtos. Problemas. Nós temos, hoje, tudo que chega e sai do Porto de Santos, 60% utiliza rodovia, 30% ferrovia, 10% dutos. Daqui a 10, 15 anos, a malha ferroviária corresponderá a perto de 40%, fruto desse investimento, dessa ampliação de capacidade. Ampliação de capacidade, principalmente da FIPS e do Grupo Rumo. Então, assim, nós temos que ter um plano de ação. É isso que a gente vem discutindo com o governo do estado, com as prefeituras, né, e com toda a cadeia de logística brasileira. Porque, veja, o Porto, semana passada, teve um caminhão, né, que ele levou consigo uma passarela. Sim. Ele gerou um prejuízo, paralisando a principal pista, que é a Anchieta, por mais de 15 horas. E nós não temos os condomínios logísticos adequados para fazer o escoamento desses produtos, ou que são aquelas áreas apropriadas para lidar com esse tipo de acidente. Isso pode acontecer, inclusive na super safra, como aconteceu no passado recente, que parou praticamente o estado de São Paulo com uma das super safras. Parou Cubatão, teve protesto, né? Ou seja, em razão da ausência de uma logística própria. O que a gente está fazendo? Por hora a gente está mitigando, conversando com esses setores, para que a gente possa trabalhar exatamente naquilo que pode acontecer de pior, que é o colapso. A gente sabe que vai ter filas, né, que vai parar o trânsito, que embora o Porto de Santos ele esteja adequado para a entrada e saída de navios, ele não conta com a retroárea própria, os armazéns adequados, porque não tem área. Se você for a Santos hoje procurar um galpão para logística, você não encontra. Por isso que eu disse que no Guarujá, o Porto vai crescer à margem esquerda, Guarujá. Eu tenho 120 mil famílias morando numa área com totais condições para a operação portuária. Dentro desse contexto, qual que é a atual estratégia para o Canel?
uma área historicamente conhecida como uma possibilidade de expansão do porto? A Ilha do Canel é um TUP, terminal de uso privado, que inclusive acabou de receber a licença para instalação, licença ambiental para implementação das suas operações. É um terminal que reclama um investimento de perto de 7 bilhões de reais. Um terminal multipropósito. Esse dia eu falei com o Luiz, que é presidente do Porto de Paranaguá, eu brinquei com ele, né? Eu falei, ô Luiz, você sabe que a gente vai implementar aqui no Porto de Santos um Porto de Paranaguá, né? Aí ele, por quê? Ele falou, porque você tem 14 berços de atracação. Só nessa ilha, eu vou ter novos 14 berços de atracação. Claro que foi uma brincadeira, né? Pela nossa concorrência saudável, porque o maior porto do hemisfério sul é o Porto de Santos. O segundo é o Porto de Paranaguá, né? Mas com uma diferença gigantesca, né? De proporções aí, capacidade diária. Então, assim, tem vários TUPs se projetando, que são terminais de uso privado. Só para que nos entendam, qualquer pessoa física ou jurídica pode adquirir uma área, apresentar um projeto para a implementação de um terminal, utilizar o canal do Porto de Santos, pagando as tarifas, taxas, né, e oferecer a possibilidade de movimentação de cargas para todo mundo. Como acontece com a DP World, que é do Sheikh Zayed, que já investiu 15 bi de dólares e é um TUP. Está ali, né, à margem esquerda. Então a Ilha do Canel, Largo Santa Rita, né, a Ilha dos Pagres, tem vários TUPs projetados. Isso revela a importância e o gráfico crescente de movimentação de cargas que o Porto de Santos se destaca, principalmente pela localização geográfica. Quando eu cheguei no Porto de Santos, eu recebi o mapa, né? Tem 55, 60 navios atracados e 60 navios esperando. Primeira pergunta que eu fiz, não, está errado, por que tem 60 navios aguardando? E aí eles me disseram, eles falaram, olha, tem navios que preferem aguardar 10, 15, 20 dias aqui no Porto de Santos e descarregar do que se dirigirem para qualquer outro do porto, porque ao descarregar qualquer outro porto do Brasil, porque ao descarregarem suas cargas, eles estarão a 70 quilômetros do principal centro consumidor. E logística é exatamente a distância entre ponto A e ponto B. Sim. Né? Claro, isso não quer dizer que a gente não tenha que fazer nada, que é o que nós estamos projetando. O porto precisaria hoje, pelo menos, mais 60 berços de atracação, para que nós não tivéssemos fila. Então, veja a relevância do investimento em infraestrutura, né? E desses 60, quanto vocês pretendem contratar? Então, considerando os TUPs, que são os projetos privados, e a projeção de expansão dos berços públicos, nos próximos 10 a 20 anos, nós teremos pelo menos mais 30, 40 berços de atracação. Mas aí a demanda já vai ser 120, né? Já será. Agora, o que a gente leva em consideração também é o crescimento dos outros portos. Pois é, eu ia perguntar até no agro, desculpa interrompê-lo, presidente, mas no agro, por exemplo, o Porto do Arco Norte começa a crescer muito. Sim. Né? Então, 52%. É possível pensar que vai diminuir a preponderância do agro nas movimentações de carga do Porto de Santos? E o que vai ocupar esse espaço? Por que não vai deixar de ter essa demanda também no Porto de Santos? O Porto de Santos é um hub multipropósito. Então, assim, as cargas lutam entre si. O pessoal do grão, né, ele quer empurrar mais ao canto o pessoal de celulose, que não tem nenhuma simpatia para os terminais de passageiros, que não gostam do pessoal que movimenta granéis líquidos. É a concorrência de mercado. A autoridade portuária calibra o interesse nacional. Essa é a nossa função. Então, assim, ainda que o Porto de Santos ele possa perder algumas cargas para outros portos, isso é positivo, porque o grande problema dos portos do Arco Norte, embora os portos funcionem muito bem, são os acessos. Sim. Porque hoje quem produz no Mato Grosso do Sul, e nós projetamos isso no passado, ele entrega essa carga no Porto de Santos. No próprio Mato Grosso também. Perfeito. Né? Que são 1.600 quilômetros, se eu não estou enganado. É isso. Então, assim, nós desenhamos o projeto de linha férrea conectado ao Porto de Santos. O Porto de Santos tem 100 quilômetros de linha férrea, só na área interna, e conectado com boa parte do país. Então, 70% do PIB brasileiro é conectado com o Porto de Santos, que é a chamada Interlândia. Então, assim, esses portos se desenvolveram muito bem nos últimos anos, mas na sua infraestrutura interna. Mas dependem do acesso para que o produtor ele leve em consideração a possibilidade de utilizar essa infraestrutura.
Porque o produtor ele leva em consideração a distância da movimentação de carga. Se tem uma linha férrea passando próximo à fazenda, ainda que conecte ao Porto de Santos, ele prefere entregar ali porque o cálculo indica nesse sentido, né? Presidente, falando em relação a passageiros, como é que está o novo terminal de cruzeiros no Valongo? Excelente pergunta. Quando nós fizemos essa projeção, e principalmente do plano de investimento Porto Santos, nós procuramos aquelas áreas principais que se apresentam com boas configurações para movimentação de cargas. Uma das áreas mais nobres do Porto de Santos hoje é utilizada para movimentação de passageiros, né, que é uma atividade essencial para o porto e para a cidade. Ano passado nós recebemos 1.200.000 passageiros. Então, a cada passageiro, tem um cálculo que revela isso, nós temos 3 empregos que são gerados durante a temporada de cruzeiros, que termina agora, esse mês inclusive. Isso só aumenta. E o Porto de Santos, para quem já utilizou a infraestrutura do terminal, o terminal funciona muito bem. O acesso é terrível. Exato. E mais, quando nós projetamos aquela área para passageiros, nós utilizamos a área que estava disponível. Então o glamour que outros países oferecem aos seus turistas não é oferecido pelo Porto de Santos. Porque o turista, principalmente as mulheres, que se arrumam um pouco mais que os homens, ela tem acesso ao navio com o cabelo cheio de farelo, porque o terminal ao lado ele está fazendo a operação de trigo, por exemplo, a operação de soja. Isso não foi bem planejado. O que nós fizemos? A transferência do terminal de passageiros para o Valongo, porque no Valongo nós não temos operação portuária. E nós escolhemos com a prefeitura o Valongo como a área para a integração efetiva do porto com a cidade, que é a área que oferece a possibilidade de contemplação. Nós deixamos aquela área parada por 40 anos. Em um ano nós construímos em parceria com a prefeitura o chamado Parque Valongo, que já recebeu mais de 300.000 pessoas. E eu arrisco a dizer que hoje é a principal área de atração turística do litoral. E nós entregaremos a segunda fase dos 30.000 metros agora em dezembro. E a transferência do terminal de passageiros é a cereja desse bolo, que vem ao lado ali exatamente do Tecon 10, onde hoje funciona o pessoal do Ecoporto, sobre o espelho d'água. A gente não vai utilizar nenhum daquele espaço. Então nós teremos 3 berços de atracação para os grandes navios de cruzeiros. O turista vai chegar, ele vai ter acesso a uma área parecida com o Porto Madeiro, com restaurantes, lanchonetes, casas de vinho, e ao fundo, atravessando uma passarela que já foi instalada agora há 15 dias, nós chamamos de Boulevard, ele terá acesso ao Museu do Café, Museu do Rei Pelé, a 15 de novembro, que é uma área lindíssima e histórica, riquíssima da cidade de Santos. Com relação você comentou com a gente a concorrência entre os diversos setores que estão no Porto de Santos, né? A gente vê o mercado de celulose crescendo significativamente aí nos últimos anos, de forma bem expressiva. Há algum estudo para novas áreas dedicadas a esse setor? Sim, cresce muito. Aliás, de toda a celulose do mundo, perto de 40% passa pelo Porto de Santos, produção brasileira. Temos plantas enormes acontecendo no Brasil. Perfeito. Então, assim, é um mercado muito interessante, principalmente para a Ásia e os Emirados. Uhum. Não é por acaso que o Sheikh Zayed implementou ali um mega terminal, que é o da DP World, focado em especial na exportação de celulose. O grande problema da Ásia e dos Emirados é o papel. Então, eles não têm papel, eles não têm área para plantar. Então vieram ao Brasil, fizeram uma parceria com as grandes produtoras Suzano Celulose, compraram a safra, né, e operam ali milhares de toneladas todos os anos. Além disso, na área pública, o Porto projetou o chamado Cluster de Celulose, que é operado ali por diversas empresas. A Eldorado Celulose, que tem o maior terminal, inclusive, diversos outros fundos estão instalados. Então, o que nós projetamos? Nós faremos alguns leilões. Por exemplo, a área do Concais, daqui a 3 anos, quando eles forem transferidos, é uma área que se apresenta com essa boa configuração para a movimentação de celulose. A margem esquerda do Guarujá, nós teremos um túnel. E a gente tem ali
milhares de metros quadrados, que é a chamada área molhada, área primária, com essa boa configuração. Exige muita obra, como já fez a Santos Brasil. Mas o porto ele poderá chegar efetivamente com essa boa infraestrutura, e diversos players que operam a movimentação dessa carga de celulose, esta principal, mas outras também, já estão estudando a possibilidade da implementação de novos terminais ali. Pode ir, Maurício, acho que tem uma pergunta ainda mais focada na operação, né? Na verdade, assim, em termos de PPPs, né, a gente estava conversando um pouco antes que nós completamos aí 30 anos da lei das concessões, 20 anos da lei das PPPs. Quais oportunidades podem surgir em PPPs para melhorar a infraestrutura do Porto de Santos? Bom, primeiro o túnel, né? Mas antes disso, é importante registrarmos que pouco importa a ideologia do governo, a estrutura de governo federal, ela entendeu que é uma parceria muito positiva. O Estado tem as suas limitações. Perfeito. No passado recente, o Estado era agarrado com essa infraestrutura, né? Hoje não. Hoje ele entendeu que o mercado ele tem muito mais eficiência e liberdade para implementar essas obras de infraestrutura, que é o modelo que a gente está adotando para o túnel Santos-Guarujá. 80% de investimento público, 20% do privado, a concessão na sequência para que o mercado faça a operação. Com uma tarifa social, aqui é importante dizer, porque hoje é o preço da balsa para os veículos leves e um pedágio para os caminhões. Então, destacando que o túnel, inclusive, terá todos os modais, inclusive VLT e um canteiro central para os ciclistas e os pedestres. Legal. Então, além do túnel, concessão dos canais do Porto de Santos e Itajaí. O Porto de Santos assumiu recentemente a gestão do Porto de Itajaí. Desde janeiro desse ano, a Itajaí passou a figurar, do ponto de vista jurídico, formal, como uma filial do Porto de Santos. Então, todas as obras, plano de investimento, estão sendo projetadas pela gestão do Porto de Santos. Nós temos um superintendente que foi indicado, inclusive, pelo Porto de Santos. Então, o que a gente estuda? A possibilidade dessa concessão desses dois canais se tornarem mais atraentes com a unificação do canal de Itajaí e do canal do Porto de Santos, que é uma obra, o valor inclusive se assemelha ao do túnel, de perto de 6 bilhões de reais de investimento, por um prazo de 30 anos. Então, esses dois em especial, né? Túnel Santos-Guarujá e a concessão. Tem um outro desenho que ainda está muito embrionário, mas que a gente pode antecipar aqui no nosso anunciar podcast. Aqui de primeira mão, que é a concessão dos serviços administrativos. Então hoje o Porto ele faz a gestão das duas perimetrais. Então o asfalto, a iluminação, o semáforo, ou seja, a manutenção disso, a zeladoria. E não faz sentido também isso desviar a atenção do Porto de Santos. A nossa ideia é uma PPP, né, administrativa, para que esse serviço fique com o mercado e o Porto de Santos, a autoridade portuária, foque no seu objetivo que é da constituição da empresa, operação portuária. Né? Esse é um desenho também que a gente está estudando, ainda é absolutamente novo, mas a ideia é entregarmos grande parte dos principais serviços, principalmente de gestão, manutenção, infraestrutura e obra, para o mercado nesse formato de PPP que veio para ficar, né? Falando um pouco dessa responsabilidade pública da autoridade, caminhando aqui para o nosso final, presidente. O senhor citou também uma facção criminosa que domina uma parte onde a autoridade portuária está atuando. A gente sabe que o Brasil não é um grande produtor de drogas, especialmente cocaína, mas sabe que o Brasil é um grande exportador. E uma grande parte dessa exportação acaba acontecendo pelos portos, em especial o Porto de Santos. Queria entender como é que o senhor está tentando combater e como é que a autoridade se posiciona junto à Polícia Federal, Polícia Militar do Estado de São Paulo e de outras unidades federativas para poder lidar com esse que é o grande... Hoje é a grande atividade do crime organizado brasileiro. Esse tema é muito sensível e é muito caro, né, para a infraestrutura brasileira. Mas também não é uma exclusividade nossa. Naturalmente. Todos os grandes portos do mundo, né, estive agora em Antuérpia, Holanda,
na Espanha ano passado, eles sofrem com a organização do crime que é organizado. E é muito mais eficiente e ágil do que o próprio Estado, porque independe de governança, licitações, né? Tudo o que eles fazem é não cumprir as normas. E, obviamente, eles têm mais agilidade e têm um poder econômico, principalmente os traficantes, muito forte. Então, o Porto de Santos é uma janela conectada com 200 países e 600 locais de destino. Por óbvio, é muito procurado por todo o crime organizado, para todo tipo de ilícito. Ele se destaca pela boa capacidade de movimentação de cargas, mas também chama a atenção do crime. Muito bem. O Porto de Santos, a gestão dele é compartilhada. A autoridade portuária, ela é a competente pela organização da entrada e saída dos produtos através dessa janela. Mas a gestão é compartilhada com diversos outros órgãos. Receita Federal, Vigiagro, Anvisa, ANTAC, diversos outros órgãos de controle, cada um com a sua competência e independência. Esta competência em especial para o combate ao crime organizado foi estabelecida na nossa regra, Constituição, pela Polícia Federal. E a Receita Federal, em especial, que é quem controla a entrada e saída de mercadorias, exerce um papel fundamental, porque ela é quem lida inicialmente com esse tipo de carga negativa e positiva. Então tem um trabalho conjunto constituído entre a Autoridade Portuária, Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, e eu destacaria uma das principais instituições que atua sobre esse tema, que é a nossa Guarda Portuária. Porto Santos tem 350 homens na Guarda absolutamente preparados, homens e mulheres capacitados, inclusive, na inteligência para essas operações. E auxiliam a Polícia Federal, que é quem é competente para esse tipo de ação. O crime é organizado ao ponto de, assim que os containers passaram a receber uma fiscalização mais rígida, com o avanço da tecnologia, da fiscalização digital, o crime organizado passa então a contratar os mergulhadores para que eles possam afixar as drogas no casco do navio. Sim. Então, hoje nós temos lá no Porto Santos, repito, cerca de 60 navios atracados. 60 esperando. 60 esperando. Eu tenho 120 oportunidades para o crime organizado. Como se fosse uma blitz. Para que a Receita, para que a polícia e o Porto contratem 5, 6 mergulhadores, eu preciso de 6 meses, pelo menos. Sim. E a gente contrata, porque todas as exigências de segurança são impostas e a gente tem que atender. O crime organizado, ele contrata um menino ali da margem esquerda, do Guarujá, e esse menino mergulha do dia para a noite, porque o crime não está organizado com a segurança desse cidadão. Né? E eles acabam recebendo muitas informações, né? Porque eu tenho 26 quilômetros de canal para fiscalizar, como se fosse uma blitz. E eles comunicam, olha, a Polícia Federal, o Porto está agindo aqui, vamos trabalhar com esse outro navio. Então, essa é uma luta internacional, inclusive, né? Que todos os portos estão compartilhando as boas soluções, e o VTMIS, ele vai auxiliar muito nisso, nesse tema de segurança, para a fiscalização de toda a área portuária. Mas é uma pauta internacional que o Porto também tem que adotar medidas e vem fazendo, com tecnologia, com essa operação, inclusive, compartilhada com todos os órgãos que eu me referi. Perfeitamente, presidente. Com essa, a gente vai ficando por aqui. Foi uma excelente conversa. Queria deixar o espaço aberto ao senhor para fazer as suas considerações finais. Se eu teria alguma coisa que queria compartilhar com a gente que a gente não perguntou. Acho difícil, mas a gente não perguntou alguma coisa? Ô, Luciano, Maurício, dizer que é uma honra ter podido participar aqui com vocês dessa oportunidade. Né? O Grupo Exame sempre se destacou no bom debate sobre a infraestrutura também, além de outros. E a gente fica muito feliz de debater com os representantes do mercado essas boas oportunidades da infraestrutura que o Porto de Santos vem se destacando. O que eu quero dizer, para concluir, é que a sociedade, a comunidade como um todo, principalmente os empreendedores brasileiros, eles precisam auxiliar os gestores públicos para que a gente consiga dobrar esse período, né, que não foi bom para o país.
de falta de infraestrutura. E assim, eu convido também todos esses investidores a trabalharem olhando para frente. Porque de nada adianta, já deveria ter feito, não fez, é ineficiente, isso não resolve nada. Sim, o recado que a gente tem que dar é de otimismo. Repito, o maior investimento da história do Porto de Santos, numa janela de 4 ou 5 anos, já foi anunciado, com a linha do tempo que ficará à disposição aqui do mercado. Então, pedir para que os empreendedores em especial e vocês possam destacar essas boas novas e nos cobrarem. Essa linha do tempo aqui, por que não aconteceu, como é que está, tal. Eu acho que essa é a boa parceria que a gente tem que fazer com todo o setor de comunicação. É com esse otimismo que a gente chega ao final do nosso programa. Eu queria agradecer muito o meu co-apresentador, o Maurício Malanconi, pela parceria, pelas perguntas pertinentes. Se você que nos acompanhou e nos acompanha, gosta do tema de infraestrutura, quer acompanhar com profundidade tudo aquilo que vai fazer uma carga, uma pessoa, um objetivo sair do lugar A para o lugar B com mais eficiência e velocidade, siga o nosso podcast Exame Infra. Estamos aqui tanto no YouTube, no canal da Exame. A gente pede o seu curtir ali no botãozinho de joinha do vídeo. Segue também o canal da Exame. Estamos também no Spotify. O nosso podcast ele é quinzenal. Ele sai às segundas-feiras, uma sim, uma não. Estamos sempre aqui e especialmente agradecer pela sua audiência qualificada. Siga a Exame, siga a gente e até a próxima. Muito obrigado.